Olá, bora mergulhar hoje no BTHF11, um fundo imobiliário do BTG Pactual que tem chamado bastante atenção. A gente vai fazer um verdadeiro raio-x aqui, usando o relatório mensal mais recente do fundo para entender direitinho qual é a estratégia dele, como ele tem performado e o que os gestores estão pensando para o futuro. E para guiar essa nossa conversa, a gente parte de uma pergunta que é central para qualquer investidor. Como é que um fundo de investimento pode se posicionar para tentar ganhar tanto nos momentos bons quanto nos ruins da economia? A resposta para isso, claro, está na estratégia. E é exatamente essa estratégia que a gente vai desvendar agora. Então, vamos começar pelo básico. Afinal, o que é o BTHF11? Eu gosto de pensar nele como uma espécie de camaleão financeiro. E vocês já vão entender por que esse apelido faz todo o sentido. Tá aqui a explicação. O objetivo do fundo é duplo. Ele tem duas caras. De um lado, ele atua como um escudo, sabe? A ideia é proteger o patrimônio dos cotistas quando o mercado está mais turbulento. Mas, por outro lado, quando o tempo abre e a economia melhora, ele se transforma numa lança, buscando ativamente destravar valor e gerar ganhos. Essa capacidade de mudar de postura que o torna tão interessante. Bom, mas nenhum fundo opera no vácuo, certo? É sempre fundamental a gente dar uma olhada no cenário macroeconômico para entender o que estava na cabeça dos gestores. Vamos ver como é que estavam as marés da economia global na época desse relatório. E olha que interessante o contraste. Aqui no Brasil, o Banco Central já estava dando sinais de que os cortes de juros poderiam continuar. Lá fora, nos Estados Unidos, o movimento era outro. O Fed, o Banco Central americano, sinalizava uma pausa. Esse cabo de guerra entre as políticas monetárias cria um ambiente super complexo, cheio de desafios, mas também cheio de oportunidades para quem sabe onde procurar. Ok, cenário posto. A grande pergunta é, e aí, como é que o BTSHF11 reagiu a tudo isso? O que os gestores fizeram na prática para navegar nesse mar? Vamos agora para os números e para a estratégia de verdade. E o primeiro número já chega com o pé na porta. Um retorno de 21% no acumulado do ano. Isso não só é um resultado excelente por si só, mas também ficou bem acima do IFIX, que é o principal índice de fundos imobiliários. É um sinal bem claro de que a estratégia que eles adotaram estava de fato funcionando. Mas não é só de valorização da cota que vive o investidor, né? Tem a renda mensal também. E o fundo manteve a distribuição de dividendos em 0,092 por cota. Essa consistência, essa previsibilidade é um ponto super importante para quem busca aquele fluxo de renda pingando na conta todo mês. Agora, quando a gente pega esse pagamento mensal e projeta ele para o ano todo, a gente chega num dividend yield de mais de 13%. Esse número mostra o poder de geração de renda do fundo em relação ao preço que a cota está sendo negociada. É um rendimento bem expressivo. Mas como esses resultados aparecem? Não é mágica, é gestão ativa. E aqui tem um exemplo perfeito disso. Os gestores venderam a posição que tinham no CRI Açaí, botaram um lucro de R$ 1 milhão no bolso do fundo e, não deixaram dinheiro parado, já reinvestiram em outros ativos que eles achavam que tinham mais potencial. É o que a gente chama de girar a carteira de forma inteligente. Agora que a gente já viu a estratégia em ação, vamos abrir o capô do BTHF11. O que de fato tem dentro do portfólio do fundo? O gráfico mostra bem a diversificação. A maior parte do dinheiro está aplicada em outros fundos imobiliários, que se dividem entre os de tijolo, que são donos de imóveis físicos, tipo shoppings e galpões, e os de papel, que investem em títulos de dívida imobiliária. E reparem que tem uma parte relevante em caixa, o que dá flexibilidade para o fundo aproveitar oportunidades que aparecem. E olhando para os setores, a diversificação continua. O fundo não aposta todas as suas fichas num lugar só. Ele espalha os investimentos em vários segmentos como escritórios, shoppings, hotéis, logística. Essa estratégia é clássica para diluir riscos e proteger a carteira de algum problema específico em um único setor. Certo, já passamos pelo cenário, pelo desempenho e pela carteira. Agora vamos para o que realmente interessa. No fim das contas, o que tudo isso significa para quem investe ou pensa em investir no fundo. O relatório destaca um ponto muito importante. O preço da cota do fundo lá na Bolsa de Valores está mais baixo do que o valor patrimonial, que é a soma de tudo o que ele tem. Em outras palavras, ele está sendo negociado com um desconto. Mas a história fica ainda melhor. E aqui vem o pulo do gato, o conceito de duplo desconto. Pensa comigo, o próprio BTHF11 já está com desconto. E para completar, vários dos fundos imobiliários que estão dentro da carteira dele também estão sendo negociados com desconto. É como ir numa loja que já está toda em promoção e na hora de pagar, você ainda usa um cupom de desconto extra. E o tamanho desse desconto todo, somando as duas camadas, chega a quase 29%.
Na visão dos gestores, isso significa que o valor real dos ativos que eles têm na carteira é quase 30% maior do que o preço que o mercado está pagando hoje pela cota do BHTF11. É uma tese de investimento bem clara, baseada no que eles veem como uma distorção de preço. E essa frase do próprio gestor do fundo amarra tudo isso que a gente conversou. O foco é buscar resultados mais previsíveis, mas ao mesmo tempo manter o caixa e agilidade para capturar as oportunidades que um cenário volátil como o nosso sempre acaba gerando. É a estratégia do camaleão na prática. Isso tudo nos leva à reflexão final. Com uma gestão que se provou ativa, um desempenho forte e uma tese de investimento clara baseada nesse duplo desconto gigante, fica a pergunta no ar. Seria este um fundo desenhado sob medida para um cenário econômico que ainda promete ser cheio de incertezas? A análise do relatório com certeza nos dá muito o que pensar.